Questão número 6. Vamos lá para a questão número 6. O período, abre aspas, só pararemos com a água se você nos contar o que fez com o narizinho, fecha aspas. Esse período ele é fechado por um ponto final, tá certo? E nesse período apresenta 2 orações, 3 orações ou 4 orações. Nós já vimos que a quantidade de orações é contada pela quantidade de verbos que aparecem no período. Então, para sabermos quantas orações nós temos nesse período, nós precisamos saber quantos verbos nós temos. Vamos contar? Só pararemos com a água. Então, nós temos aqui, ó, pararemos, do verbo parar, né? Pararemos, o verbo conjugado. Se você nos contar, então aqui, ó, contar, outro verbo. Já temos 2 verbos. O que fez com o narizinho? Fez. 3 verbos. Então, nós temos pararemos, contar e fez. 3 verbos. Resposta, 3 verbos, 3 orações. Certo? Então, gente, vamos para a 7ª questão, certo? Abre aspas. Exclamou a bruxa. O ponto de exclamação foi usado depois de uma interjeição, uma locução interjeitiva ou uma frase exclamativa. No ano passado, quando nós estudamos classe de palavras, nós estudamos o que é uma interjeição, né? Interjeição é uma palavra que indica uma emoção, né? Uma sensação, ok? Então, as locuções interjeitivas, o que são locuções? São 2 palavras que exercem a função de uma. Então, locuções interjeitivas são 2 palavras que exerceriam a função de uma interjeição. Mas nós vemos aqui na frase que nós só temos uma palavra. Então, já sabemos que a locução interjetiva não é a resposta correta. Nós ficamos entre uma interjeição ou uma frase exclamativa. E aí eu pergunto a vocês, quando a bruxa exclamou, ela demonstrou algum sentimento, alguma emoção? Ou ela apenas expressou uma frase exclamativa? O que é que vocês acham disso? Qual é a resposta certa para vocês? Vamos ver qual é a resposta certa? Então, a resposta certa é uma frase exclamativa, ok? Então, seguiremos agora para a próxima questão. A questão 8, na minha opinião, é a questão mais fácil dessa atividade. Vamos para ela? Na frase, abre aspas, pois se sabe, desembuche, fecha aspas. A vírgula separa um verbo que expressa uma ordem do Saci, um pedido do Saci ou uma súplica do Saci. Qual que vocês acham? Pois se sabe, desembuche. Vejam aqui a vírgula. Desembuche é uma ordem, um pedido ou uma súplica? Vamos ver qual é a resposta? Uma ordem do Saci. Muito bem. Questão número 9. No trecho, abre aspas, farei o que quiserem, mas primeiro hão de desviar da minha testa esses pingos, né? A bruxa diz isso. Então, ele diz o seguinte, o travessão aqui apresentado, ele anuncia uma condição imposta pela bruxa, uma suposição feita pela bruxa ou uma comparação estabelecida pela bruxa. Uma condição é, eu faço isso se você fizer aquilo, né? Uma suposição é, eu acho, ela trazer uma suposta, trazer algo que ela deduz, que ela acha. E uma comparação, é quando ela estabelece uma comparação. Isso aqui comparado com aquilo. Farei o que quiserem, mas primeiro hão de desviar da minha testa.
Qual é a resposta certa? O que é que vocês acham? Uma condição, uma suposição ou uma comparação? Vamos lá? Uma condição. Muito. E a questão 10 diz o seguinte: os sinais de pontuação analisados anteriormente, nas questões anteriores, eles compõem um texto ficcional, científico ou jornalístico? Qual é o tipo de texto que foi lido que nós analisamos os sinais de pontuação? É um texto científico, jornalístico ou um texto de ficção? Ou uma história ficcional, né? O que é que vocês acham? Vamos ver a resposta? É um texto ficcional. Muito bem. Então, nós terminamos por aqui. Beijos, fique com Deus e até a próxima aula. Beijo!